Olá, galera. Vamos ver como é que funciona essa questão aqui? Bom, o que está acontecendo é o seguinte. Está sendo construída uma linha de metrô que ela passa exatamente por cima dessa reta daqui. Beleza? Tá? E o que acontece é o seguinte. Eu tenho uma cidade aqui, né? E um bairro que se localiza nesse quadrante daqui, olha. Beleza? No segundo quadrante. A gente começa a contar aqui. Esse é o primeiro quadrante. Esse é o segundo. Nós temos o terceiro aqui. E o quarto. Então, o que acontece? A cidade está somente nesse quadrante aqui, tá bom? Então, todos os pontos que estejam nesse aqui, nesse quarto quadrante ou no terceiro, não vão estar no nosso bairro, desculpa, né? Então, o nosso bairro está somente dentro dessa faixa verde, tá? Nesse ponto P aqui, nós temos um hospital, tranquilo? E ele quer o quê? Que os pontos que existam aqui, por exemplo, posso ter um ponto talvez aqui, posso ter um ponto aqui, ou um ponto aqui. Enfim, os pontos quaisquer que existam aqui, eles têm que estar a menos de 5 quilômetros desse ponto daqui. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui nas opções que nós temos. Primeiro que a gente tem, por exemplo, a letra E. Vamos dar uma olhada na letra E, por exemplo. Ela está situada no ponto, ela está situada aqui no 2, 6. Olha, ela está com x igual a 2, y igual a 6. Ou seja, ela está fora do nosso bairro. Então, a letra E já é logo descartada. Beleza? Não tem como ser a letra E. Agora, o que a gente precisa analisar é o seguinte também. Quais são se esses pontos aqui, esses pontos todos, eles estão em algum lugar aqui, dentro desse bairro. O que a gente precisa saber é se esses pontos eles estão sobre essa reta. Beleza? A equação da reta que foi dada é essa daqui, olha. Y é igual a x mais 4. Então, vamos testar todos esses pontos aqui? Vamos olhar o ponto A, por exemplo? No ponto A eu tenho o quê? X como menos 5 e y como 0. Beleza? X como menos 5 e y como 0. Então, vamos aplicar nessa equação aqui para a gente ver se esse ponto está nessa reta. Para esse ponto estar nessa reta, quando a gente aplica x como menos 5, nós temos que ter um y como 0. Vamos calcular aqui, então? Então, vamos lá. Y é igual a... Vamos aplicar aqui o x. Menos 5 mais 4. Menos 5 mais 4 é menos 1. Então, o que eu tenho é o seguinte. Quando x vale menos 5, o y deveria valer menos 1. Só que esse ponto, quando x vale menos 5, o y vale 0. Ou seja, esse ponto A, ele então não está nessa reta daqui. Ele não passa por cima dessa reta. Logo, o ponto A também é uma opção fora. Beleza? Agora, será que esses outros pontos aqui eles correspondem à nossa reta? A gente vai ter que testar eles, não tem jeito. Vamos testar o ponto B, por exemplo. O B que eu tenho é o seguinte. É o ponto menos 3, 1. Vamos lá testar? Ele fala que quando x vale menos 3, y vale 1. Vamos ver. A fórmula é y igual a menos 3 mais 4. Né? Porque é x mais 4 ali. Ou seja, o y aqui. Menos 3 mais 4 dá 1. Olha que coisa boa. Quando x vale menos 3, y vale 1. Ou seja, o B está em cima dessa reta. O B é um candidato. Agora a gente tem que testar o ponto C. O ponto C que é menos 3 é menos 2 e 1. E o ponto 0, 4. Então vamos lá, menos 2 e 1. E o ponto D, que é o nosso 0 e 4. Vamos lá. Aplicando x, a mesma fórmula, a mesma coisa. Y é igual a menos 2 mais 4. Então, y aqui, menos 2 mais 4 vale 2. Opa! Quando a gente olha ali, de acordo com esse ponto aqui, quando x vale menos 2, o y deveria valer 1. Só que a gente achou o y como 2. Então, também posso falar que o ponto C não está na nossa reta. Beleza? Risca ele aqui. Agora só me sobra o teste do ponto D, que é o que a gente vai fazer agora, que é o ponto 0, 4. Vamos lá, quando x vale 0, substitui aqui como 0,
O y vale quanto? Y igual a 4. Maravilha! Esse ponto, então, está em cima da nossa reta. E a gente vai considerar. Então, de acordo com a fórmula, a gente só vai considerar esses dois pontos, o ponto B e o ponto 0, 4. Beleza? Então, vamos ver onde é que esses pontos estão aqui nesse gráfico. E aqui nós temos, então, a distância de P até B. Então, nossos últimos candidatos à solução aí é o ponto B ou o ponto D. Então, a gente vai ter que calcular agora a distância de P, onde está o hospital, até B, e a distância de P até D. Bom, o D está parecendo estar mais afastado, né? Está parecendo, olhando graficamente aqui, bem mais afastado. Eu, se tivesse que chutar na prova, chutaria logo a resposta número B. Letra B, na verdade. Chutaria aqui menos 3 e 1 e acabou. Partiria para a próxima. Mas caso vocês queiram calcular realmente a distância dele, o que a gente vai fazer? Vai calcular a fórmula, vai usar a fórmula de distância entre pontos, beleza? É o seguinte, a distância entre dois pontos, vamos supor, de P até B, ao quadrado vai ser a diferença entre o x1 e o x de outro, ou seja, xp menos xb, tá bom? Isso ao quadrado, mais a diferença entre o y de um e o y de outro, também ao quadrado. Então, nós vamos apenas aplicar essa fórmula aqui. Ou seja, a distância de P até B ao quadrado. Distância de P a B ao quadrado. Vai ser igual. Qual é o xp que nós temos? É menos 5, né? Menos 5 menos o xb dá menos 3. Então, fica menos 5 menos 3. Isso aqui tudo ao quadrado. Mais o yp, que vale 5, menos o yb, que equivale 1. Isso ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Continuando, eu tenho que distância de P até B, de P até B ao quadrado é igual. Quanto que dá isso aqui? Esse menos com esse menos dá mais. Então, fica menos 5 mais 3. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Então, tem menos 2 ao quadrado mais. Quanto que dá isso aqui? 5 menos 1. 5 menos 1 dá 4. Então, mais 4 ao quadrado. Vamos lá, continuando aqui embaixo. Distância de P até B ao quadrado é... Bom, menos 2 ao quadrado, como esse é menos com menos, qualquer número negativo elevado a uma potência par dá positivo. Então, nós temos que menos 2 vezes menos 2 dá 4. Mais, vamos calcular aqui, 4 ao quadrado, 16. Então, continuando, eu tenho que distância de P até B ao quadrado é igual a 4 mais 16, que vale 20. Distância de P até B. Bom, se aqui está ao quadrado, ele vai passar para esse lado de cá, virando raiz. Então, tem aqui que distância de P até B vale raiz de 20. A pergunta agora é, raiz de 20 é maior ou menor que 5? Bom, eu sei o seguinte, que raiz de 20 é menor do que raiz de quê? Do que raiz de 25, claro. 20 é menor que 25, então a raiz de 20 é menor que a raiz de 25. E eu sei o quê? Que raiz de 25 dá 5. Beleza? Logo, a raiz de 20 dá um número qualquer que eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que esse número é menor do que 5. Dá o quê? Distância de P até B, o que a gente calculou. Eu não sei quanto vale essa distância, mas uma coisa eu sei. Que esse número aqui, né, olhando aqui, essa relação, ele é menor do que 5. Então, acabou. Se a distância de P até B é menor do que 5, significa que nós achamos o nosso ponto. Ou seja, o ponto que está a menos de 5 km do hospital aqui no ponto P é o ponto B. E eis, então, a nossa resposta correta. Beleza? Resposta correta é a letra B.